Graça e paz, queridos irmãos, nobres amigos, servos e servas de Deus, que Deus abençoe a tua vida. Antes de nós iniciarmos esta mensagem concisa, esta reflexão bíblica, eu quero pedir humildemente para você que se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe a informação bíblica. Nos ajude a propagar a palavra de Deus. Amém, amado irmão? O texto que nós vamos aqui fazer uma breve reflexão bíblica é 2 Timóteo capítulo 1 e verso de número 6, que diz assim: Por esta razão, pois te admoesto, que reavivais o dom que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo está admoestando Timóteo a reavivar o dom que ele havia recebido com a imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. Então, nesse texto nós aprendemos, ou vamos aprender com Paulo, que está dizendo a Timóteo para reavivar o dom que havia na vida dele. E é de suma importância que todos nós, principalmente os obreiros, carecem de um reavivamento. Avivados nós fomos quando nós aceitamos a fé, entregamos a vida a Jesus Cristo. O mesmo Paulo dizendo em Efésios capítulo 2, que o Senhor nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas, em pecados e fazendo a nossa própria vontade. Ele nos vivificou em nosso espírito, isto é, um avivamento. Só pode reavivar quem um dia foi avivado. Quem um dia foi avivado pode se reavivar. Então, eu quero trazer esta reflexão bíblica para você. Paulo está dizendo ao jovem obreiro, a Timóteo, que deveria reavivar o dom de Deus que havia recebido por ele com a imposição das suas mãos. Então Paulo está dizendo que ele deveria reavivar. O verbo aqui é reavivar. E o tema para esta ocasião, para esta reflexão, é reavive o dom de Deus que há na sua vida. O dom de Deus que está em você, ele tem que ser reavivado. Ele precisa ser reavivado. O dom de Deus que está em você, ou melhor, a sua vida precisa de um reavivamento para que este dom que está em você possa fluir na sua vida. Ele possa fluir na sua vida. Então o verbo aqui é um verbo grego anasopuró, que significa fazer o fogo subir com vida. Anasaporó é fazer o fogo subir com vida. O reavivamento aqui que Paulo está propondo a Timóteo é que Timóteo precisava reacender o fogo na sua vida. Como é que está a sua vida? De repente as lutas, as batalhas ministeriais, as dificuldades ministeriais, pode ter feito com que o teu ministério careça urgentemente de um reavivamento, porque de repente lhe falta ânimo, motivação, desejo de fazer a obra de Deus. Você faz um esforço muito grande de repente para fazer a obra da igreja, do ministério que você está, mas você não tem força para fazer a vontade de Deus, porque fazer a obra da igreja nem sempre é fazer a obra de Deus, nem sempre é. Fazer a obra da igreja é uma coisa e fazer a obra de Deus é outra coisa. Tem gente que se esforça muito para fazer a obra da igreja, mas não se esforça porque não tem força, precisa de um reavivamento para fazer a obra de Deus. A obra da igreja se faz com, às vezes, esforço, porque não quer frustrar o líder que te delegou a fazer aquela obra da igreja. Mas fazer a obra de Deus não é um esforço físico, são motivações espirituais
espirituais que você precisa. E aí que entra o reavivamento espiritual. Você sabia que tem muitos obreiros que faz a obra da igreja, mas não tem força e nem ânimo e nem motivação para fazer a obra de Deus? A obra da igreja, ela pode estar dividida em duas categorias. A igreja, que é a igreja que nós chamamos de igreja organismo vivo, que é o Cristo cabeça, os membros que compõem o corpo. Esta é a obra de Deus. Agora, a obra da igreja, a igreja que nós chamamos de organização, esta é a obra da igreja que nós chamamos de administração. Então tem muitas pessoas que têm força, faz um esforço para fazer a obra da administração, da organização, mas não tem força para fazer a obra do organismo vivo, que é a igreja de Cristo. Então nós precisamos entender isso, que nós precisamos de um reavivamento para fazer não simplesmente a obra da igreja organização, mas fazermos a obra da igreja organismo vivo. Você está entendendo? Que há obreiros que fazem um esforço muito grande. Eles estão vazios, eles estão desmotivados, eles estão passando por processos e por crises ministeriais, mas eles fazem um esforço para a obra chamada igreja organização. Mas eles não têm o mesmo vigor, a mesma força, o mesmo ímpeto para fazer a obra da igreja organismo vivo. Esta obra, igreja, organismo vivo, que Cristo é o cabeça, que nós somos os membros deste corpo chamado igreja, e este corpo precisa estar sempre bem ajustado. Esta obra carece de um reavivamento. Então Paulo está propondo a Timóteo: reaviva o dom de Deus que há em ti, que você recebeu com a imposição das minhas mãos. Reaviva este dom de Deus que há em ti. Paulo está propondo isso ao jovem Timóteo, um reavivamento. Então, é isso, reatiçar o fogo do Espírito na nossa vida como obreiro, na sua vida como obreiro, reativar o fogo do Espírito, o dom de Deus que há em nós. Reavivar o dom de Deus em nossa vida é permitir que o fogo do Espírito Santo possa arder em nosso coração, a nossa vida continuamente. É Levítico capítulo 6 e verso 13. O fogo deve arder continuamente sobre o altar e ele não deve se apagar. E era papel do sacerdote todos os dias, na virada de turno, remover a cinza e colocar lenha, remover a cinza e colocar lenha, remover a cinza e colocar lenha em toda virada de turno, porque o fogo não podia se apagar. Isto é reavivamento. E é isso que temos que trazer para a nossa vida, para nós vivermos a igreja organismo vivo. E não simplesmente fazer um esforço muito grande, tá vazio de Deus, tá sem força espiritual, tá quebrado, tá cansado, e fazermos um esforço para fazermos a obra da igreja organização. Organização. E as pessoas se apegam a um texto bíblico que diz: o que vier para tuas mãos para fazer, faça. E você não pode negligenciar. Mas de repente você não negligencia fazendo com esforço físico a obra da igreja organismo. Mas você negligencia não fazendo a obra da igreja organismo vivo. A obra da igreja organização, você se esforça, mesmo estando vazio, e você faz. Agora, a obra do organismo vivo, a igreja de Cristo, que é uma igreja mística, essa você não pode fazer com esforço físico. Você tem que fazer com reavivamento, com uma renovação. Não é inovação, é uma renovação, um reavivamento, o fogo do Espírito Santo na sua vida. Então Paulo está propondo a Timóteo:
E Levítico 6, capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo arderia. O papel do sacerdote: remove a cinza, coloca lenha. E Provérbios capítulo 26, verso 20 e 21 está escrito: sem lenha o fogo se apaga, pois o carvão é para a brasa e a lenha, ela é para o fogo. A lenha representa o quê? A consagração diária do crente, do obreiro. A consagração diária representa a oração, o estudo da palavra de Deus. Representa nós renunciarmos cada vez mais, às vezes até a nossa própria vontade, para fazermos a vontade de Deus. Então é esta mensagem de reflexão que eu quero deixar para você. Reaviva o dom de Deus que é em você. Não é o seu esforço pela obra ou organização. É o seu reavivamento ou avivamento ou fogo na tua vida para a obra organismo vivo. Tu é membro do corpo de Cristo e você precisa de um reavivamento. E esse reavivamento vem para a tua vida se você buscar o Senhor de todo o teu coração e negar a si mesmo. Deus está contando contigo para um reavivamento. Oração, leitura da palavra, dedicação ao Senhor, consagração, tudo isso traz para a nossa vida um reavivamento. Ative novamente o dom de Deus que há na tua vida. Busque novamente o fogo do Espírito Santo para a tua vida. Não dá para ficar fazendo as coisas forçadamente. A obra organização não é essa. Isso temos que fazer porque temos que obedecer aos nossos senhores. Mas para este tipo de obra, a gente se apresenta até mesmo vazios. E fazemos força, esforços para nós cumprirmos as ordenanças dos que estão acima de nós. Mas e a obra organismo vivo? Que você é o cabeça, que você é membro deste corpo, que Cristo é o cabeça. Essa obra só podemos fazê-la se nós buscarmos o reavivamento. Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu
pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.